Fala, gente. IGTI 11. Será que tem alguma coisa para hoje, dia 31 de agosto de 2022, último dia do mês? Vamos dar uma olhadinha? Iguatemi. Olha só. Gráfico limpo, certo? O que eu tenho aqui no gráfico limpo? Que o preço caiu, tá? Vamos até diminuir aqui, olha. O preço rompeu este fundo, caiu, subiu, caiu de novo. Aqui ele não perdeu fundo. É um trade 100%? Não, porque eu gostaria que ele tivesse feito a seguinte movimentação. Gostaria que ele tivesse feito, topos e fundos descendentes. Tá? Ele não fez isso. O que ele fez? Ele caiu, testou topo, caiu, perdeu o fundo. E depois fez um pivôzinho aqui e voltou a subir. Porém, eu tenho, se eu parar para analisar de uma outra forma, eu tenho um topo aqui, um fundo, deixa eu colocar de outra cor, um topo, um fundo, um outro topo testado e um fundo mais baixo. Fez zigue-zague? Não claramente, mas eu vou entender nesse momento como um zigue-zague sim para poder traçar uma linha de tendência nessa região, porque ele fez fundo mais baixo, certo? Então, traçando uma linha de tendência aqui, olha, entre esses dois pontos principais, o ponto mais alto, deixa eu aumentar, o ponto mais alto e o segundo ponto aqui, eu tenho uma linha de tendência. Se eu quiser ser um pouquinho mais conservador, eu posso fazer essa linha de tendência onde eu pego este ponto, onde eu pego todos esses toques aqui e este toque, tá? E a partir disso eu tenho que o preço depois rompeu esta linha de tendência de queda e subiu. Não só rompeu a linha de tendência de queda para cima, como também rompeu este topo, olha. Ele brigou um pouquinho aqui e depois ele subiu. Mas sim, houve o efetivo rompimento desse topo anterior. Esse aqui, para mim, na minha opinião, foi o último topinho. Feito isso, o que eu vou pensar? Em traçar uma Fibonacci da perna que rompeu o topo. E eu posso traçá-la de duas formas. Eu posso ser um pouquinho mais agressivo e traçar somente desta parte aqui, olha, desta perninha. E eu tenho que, no momento, o preço está, traçando por essa Fibonacci, o preço está cravado em 61,8. Se eu for mais conservador e puxar para o início da perna, o preço já perdeu o nível de 50% de Fibonacci. Então, pela Fibonacci é um ponto interessante, acredito eu, para fazer uma comprinha. Lembrando, não é recomendação, eu não sou professor, isso aqui são só estudos para depois eu planilhar e fazer estatísticas, tá certo? Não sou guru de mercado, não vendo curso, eu sempre falo isso, não é recomendação, isso aqui é estudo, isso não quer dizer que eu também vá fazer essa operação, tá certo? Vamos voltar lá. Então, feito isso, eu vi que o preço estava numa queda, depois pivoteou para cima, rompeu a linha de tendência de queda, subiu e agora voltou. Na verdade, o mercado todo voltou ontem, né? Só o índice parece ter uma queda de 2,20%. Desculpa, gente, eu tô com uma gripe forte. Bom, feito isso, vamos analisar agora as médias. Olha que interessante. Eu tenho que o preço está sentado em cima da média de 72, que para mim configura pelo menos tem a ideia da tendência intermediária ou a tendência secundária. Tá certo? O que mais que eu tenho? A média de 20 ainda sobre a média de 9, desculpa, ainda sobre a média de 20. O que mais que me chama atenção? Ou seja, eu tenho uma tendência de alta aqui. Se a gente olhar pelo leque, olha só, a média de 144 por baixo. Tá bom? 144, 72, 34, 20 e 9. Então, para mim, isso aqui já é uma tendência de alta, tá? Bandas de Bollinger, olha que interessante. O preço fechou abaixo da banda de Bollinger de 20 com desvio de 2, o que também é um ponto interessante, tá? Outro ponto que me chama a atenção também é o volume. Essa queda forte que nós tivemos de 3 dias, o volume decaiu. Olha só, a vela de ontem, que foi uma vela de uma certa forma expressiva, mas olha um volume pequeno, bem abaixo da média. Tá? Então pode ser um ponto interessante
para compra. Lembrando mais uma vez, isso aqui não é recomendação. Voltando para o gráfico limpo, como que eu poderia pensar num trade aqui? Colocar meu ponto de entrada exatamente onde está o preço no momento, caso o preço abra com gap, sem gap, mas se abrir com gap um pouquinho para cima, esperar ele retornar. Se o preço abrir um pouquinho para baixo e tiver no mercado, já entrar mais embaixo e ganhar alguns centavozinhos aqui, ou aguardar o preço abrir em gap para baixo e voltar a subir. Tá? Vou tirar a Fibonacci e o meu risco retorno fica de 1 para 3. Como eu sempre falo, risco retorno negativo nesse tipo de estratégia? Sim. Porém, o índice de acerto é muito alto. É só ver os relatórios que a gente tem publicado aí, os relatórios quinzenais. Tá? Então, eu tenho um risco de 9,22 para um ganho de aproximadamente 3%. 3 para 1. Se eu quiser ainda diminuir isso aqui, tentar ser um pouquinho mais agressivo, eu posso colocar a minha saída, meu stop, meu loss, aqui embaixo, em que eu tenho 7% de prejuízo, aproximadamente, para um ganho de 2,36. Também dá 3 para 1, ou 1 para 3. Tá certo? Fica a ideia aqui, lembrando, não é recomendação. Esse trade eu vou colocar como planilha para fazer estatística, tá? E vou fazer o andamento dele pelo Instagram, tá certo? Lembrando que todo dia eu tenho colocado relatórios no Telegram de padrões gráficos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar. Aqui eu não vou ter, não. Vai estar no meu outro HD. Mas eu vou colocar isso aqui no próximo vídeo. Esses relatórios que eu faço, que eu tenho, são mais de 13, 14 padrões de velas e setups, os mais conhecidos aí no Brasil e no mundo. Eu tenho colocado todos no Telegram, tá bom? Então vou ficando por aqui, lembrando que não é recomendação, é simplesmente uma forma de estudar o mercado, fazer planilha e depois criar uma estatística, tá certo? Abraço, fui, bons trades e até mais.